Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Pautalk, no Facebook. Vamos então continuar do capítulo 10 da Lei de Liberdade, resumo teórico do móvel das ações humanas, né? Isso. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um julgo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Então aqui o Allan Kardec está colocando a importância dessa teoria toda, do que os Espíritos estão falando a respeito da nossa liberdade, de nós construirmos a nossa vida, de nós fazermos as nossas escolhas, né? Está falando que isso tudo é sublime, né? Eleva o homem aos seus próprios olhos. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala que isso devolve a dignidade causal ao ser humano. Ele já não é mais uma vítima indefesa e uma vítima casual da vida, né? Um jogo de casualidades em que nós podemos viver, né? Nos encontrar na vida material totalmente à deriva dessas causalidades, né? Então não, nós temos uma dignidade causal, nós somos a causa, né, da nossa existência, como ela se apresenta, se boa, se ruim, se agradável, desagradável, nós devemos a nós mesmos, né? Então, mas também nós temos o poder de mudar, né, pessoal? Graças a Deus, né? Essa é a vantagem da gente se sentir autor da nossa própria existência. A vantagem é nós termos o poder nas nossas mãos de mudar também a nossa existência, né? Se nós fôssemos vítimas dessas casualidades, né? E não tivéssemos poder nenhum de alterá-las, né? Isso sim seria um problema, né? Isso seria realmente um grande problema para nós. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Quer dizer, a gente não é mais máquina, nós não seguimos maquinalmente as coisas, né? Mas nós temos a capacidade de escolher entre duas possibilidades uma, né? Nós sempre temos condição de escolher, tá? E quando não tivermos possibilidade de escolher entre duas alternativas, nós temos a possibilidade de escolher quanto ao nosso comportamento diante da alternativa que nós temos. É interessante isso. Às vezes a gente não tem alternativas propriamente para escolher. É isso ou isso, né? O que tem é isso. O que você quer? Você quer isso ou quer isso, né? Quer dizer, mas nós temos sempre a capacidade de escolher a atitude que nós teremos perante até mesmo a impossibilidade de escolher, né? Escolher de forma prática, né? Às vezes você não tem muita escolha em certas situações, mas você pode escolher qual atitude você vai ter perante a vida. Isso nós sempre teremos condição de escolher, né? Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito, né? Vamos ver de novo esse trecho aqui. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, né? Nós temos a nossa iniciativa, né? Não deixa de agir por impulso próprio, uma vontade própria, né? Pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal
as qualidades e os defeitos que tinha como espírito livre, né? Quer dizer, o que a gente tinha como espírito livre, nós temos agora do mesmo jeito como espírito cativo do corpo, né? Nós temos uma vida um pouco mais limitada, mas não deixamos de ter nosso impulso próprio, qualidades, defeitos, do mesmo jeito que tínhamos na vida espiritual, tá? Ok. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito. Quer dizer, se a gente erra, é por conta, não é por causa da matéria, não, são as imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou, superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Nós podemos ainda não temos alcançado a superioridade que nós desejamos, mas continuamos a ter livre-arbítrio, né? Porque é no uso do livre-arbítrio que nós vamos justamente nos aperfeiçoar, né? A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, né? Aqui ele está fazendo um resumão mesmo, né? Tudo isso nós já falamos, já desenvolvemos, né? Exaustivamente. Ele só está resumindo, né? Quer dizer, em que os espíritos se baseiam, os espíritos infelizes, em que eles se baseiam para nos influenciar? As nossas imperfeições, né? Vocês sabem disso, né? Eles vão se aproveitar, vão sugerir coisas, né? Conforme as imperfeições que nós temos. Nós mais facilmente recebemos essa influência quanto mais imperfeitos nós formos, né? Então, a vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa, né? Às vezes a gente fica longos períodos patinando, meio que sem sair do lugar, porque não estamos avançando moralmente, não estamos aprendendo com os erros, né? E ficamos perdendo tempo, né? Nós não vamos evoluir. Pode até a forma evoluir, a forma, né? O exterior, mas não o interior, né? O interior não evolui. As experiências dos espíritos, elas vão ficar sempre registradas em nós, será sempre bagagem que nós vamos adquirindo, né? Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, acresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos, né? Ou, se não se afastarem, pelo menos não conseguirão nos influenciar, tá? Os espíritos estavam sempre rodeando os passos de Jesus, né? Jesus ficou da manjedoura até o final da vida rodeado pelos espíritos infelizes, em toda parte, em todo lugar. Ele era perseguido, ele era rodeado, né? O Emmanuel tem aquela mensagem que ele fala sobre obsessão, né? Obsessão em Jesus, e que ele vai citando os vários episódios em que fica claro, né, que Jesus foi rodeado pela obsessão. Ele não era obsediado, logicamente, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer. Ele era rodeado de pessoas obsediadas, de obsessores em toda a parte,
Mas ele não permitia, né? Assim como nós não devemos fazer também, ele não permitia que essa influência se estabelecesse, porque um ser superior, né, que nós podemos também nos desenvolver, nos tornarmos superiores, né, ao meio em que nós estamos, né? Então não entrava em obsessão. Nós, vira e mexe, entramos, né? Obsessão simples, fascinação, né? Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão por que aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos, após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Isso é um objetivo a longo prazo, né? Nós sabemos que nós voltaremos aqui quantas vezes se fizerem necessárias ainda, né? Não tem jeito, né, pessoal? Nós teremos que encarar essa aí enquanto for necessário, né? Mas tudo bem, né? O problema é que a gente reencarne e tenha existências produtivas, né? Uma existência feliz, que a gente aproveite os recursos que a gente tem, né? A nossa vida pode ser muito feliz, mesmo aqui nesse planeta, né, João? Vamos ficar felizes em voltar para cá, não ir para lugar pior, isso mesmo. A nossa vida pode ser muito feliz, pessoal. É só a gente saber viver, né? Né, Ju? É só a gente viver da maneira correta. A vida foi estruturada para ser feliz. Todos nós viemos para cá para sermos felizes. Não é aquela felicidade absoluta que nós estamos buscando, mas que é uma coisa a ser conquistada. A plenitude, né? Nós temos que ir nos planificando a cada dia. E a cada dia nós vamos nos sentindo melhor, mais animados, mais felizes, mais em paz, né? Então, à medida que a gente se ajuda, né? Vamos lá para o capítulo 11, capítulo 11º, né? A Ju está colocando aqui. Devemos fazer o máximo possível para viver nos parâmetros cristãos, né? Não é fácil, mas esse cada dia nos deixa mais felizes, né? Verdade. Então, o capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça e direitos naturais, tá? É o primeiro tópico aqui. Justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que vocês acham, pessoal? O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está dentro de nós, está dentro do nosso psiquismo, assim, já veio conosco, né? Está dentro da natureza, faz parte das leis divinas, né? O sentimento da justiça. O que vocês acham? A Maria acha que já. Né? E aí vocês? Plenitude também? O Tiago também acha que está dentro de nós, a Sil também. A Diana acha que adquirimos, a Maria acha que faz parte das leis divinas, né? E que por isso está em toda parte, em todas as pessoas, né? Em tudo, né? Vamos ver a resposta aqui. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Aí os espíritos respondem: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça,
do que nos que possuem grande cabedal de saber. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Val colocou, sabemos o que é certo ou errado, aquilo que é justo, mas nem sempre damos ouvidos. A Maria, está na nossa consciência, né? O Tiago, sabemos o certo ou errado, mas não significa que somos justos, né? É uma questão importante, difícil essa também, né? Que os espíritos, que o Allan Kardec fez, os espíritos responderam, né? Separar hoje o que foi adquirido e o que veio conosco já, né? É difícil, né? A gente aquilatar até onde o que nós expressamos foi fruto do nosso aprendizado, da nossa família, da educação, né? Até onde é algo que já vem inato conosco, né? E não só ao longo das encarnações, mas a gente tem que remontar a origem da civilização, né? Talvez para entender melhor isso a gente teria que remontar a origem da civilização. Vamos pensar assim, se isso veio com a gente, surgiu essas primeiras regras sociais, essa primeira vivência de justiça que nós começamos a estruturar em sociedade, começou a surgir num certo momento, né? Começou a surgir num certo momento da nossa convivência. Logicamente que junto com a família, com a estruturação de família, com a estruturação da propriedade, né? Quando um começava a invadir o espaço do outro, né? Vamos imaginar lá, mal saídos das cavernas, né? No começo da agricultura, o começo da... Não é, gente? Aquelas sociedades muito rudimentares, né? O cidadão lá desenvolvendo, a criatura desenvolvendo a palavra, desenvolvendo, né, a expressão verbal, devagarinho, ainda no início da civilização, né? Então veja que ali começou-se a expressar um sentimento de justiça. Ó, você não entra aqui, eu não entro no seu pedaço aí. Você não pega a minha esposa, eu não pego a sua, né? Quando um pegava a esposa do outro lá, ó, né, a fêmea do outro, quando um pegava a comida do outro já dava confusão. Então a sociedade, as criaturas foram estruturando os rudimentos de justiça. Mas veja que nesse momento não havia quem ensinasse essa justiça, né? Foi algo que foi brotando de uma necessidade e de um potencial que o ser humano tinha dentro dele, né? Essa lei internalizada, que foi sendo explicitada devagarzinho, né? Então, melhor poderiam dizer os conhecedores de antropologia aí, né? Mas pelo que a gente, pouco que a gente já viu nesse sentido, né? Seria mais ou menos por aí, né? A justiça começou a surgir para criar delimitações, né? Separar espaços, né? Gerar consequências para determinadas atitudes de um ou de outro, que não eram compatíveis com o grupo, com a vivência de grupo e com a vivência individual de cada um, né? Com os espaços de cada um. Então, é uma coisa interessante isso. Vamos pegar a 874, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Não é? Então, se é uma lei da natureza, como é que se explica, né, que as pessoas entendam essa justiça de modos tão diferentes? Até hoje, né, pessoal? Por isso que existe advogado, existe juiz, existe toda uma estrutura, né? Porque existem interpretações muito diversas da própria justiça. Até mesmo quem faz as leis é fruto de uma longa polêmica aí até que se estabeleça aquilo que todos devem seguir, mas ainda entra aí a interpretação da lei, né? Então, e por que acontece isso, se a lei está na natureza? Não é? Não deveria todo mundo pensar do mesmo jeito? A plenitude, aí entra a evolução de cada um, né?
O que vocês acham, né? Por que os homens a entendem de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto, né? A verdade, as leis ainda se contradizem na interpretação do homem. O Joel, a lei do homem é assim. Cada um interpreta como quer. Vamos ver a resposta aqui então. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alternam, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Tá? Então aqui os espíritos, eles não colocaram apenas como uma questão racional de interpretação diferente uns dos outros, né? Nós podemos enxergar apenas como uma questão racional, o entendimento, né? Mas não, os espíritos acrescentaram aqui a questão das paixões, que muitas vezes essas interpretações particularistas, pessoais, frequentemente elas estão mais ou menos contaminadas das nossas paixões. Né? Que significa dizer que cada um tem um nível diferente de evolução, de maturidade, de consciência, porque mais ou menos livre de certas paixões, mais ou menos obscurecido ou não por certas paixões, né? A sua vista obscurecida, né? Então, cada um interpreta como lhe convém, exatamente. Acho que aí entra uma questão bem importante, né? Muitas vezes quando a gente está dizendo, mas é a minha opinião, é o meu modo de pensar, frequentemente esse modo de pensar, né, já está sendo comprometido com os seus interesses pessoais, interesses de ganho material, né? A plenitude. Ali, pode dar um exemplo? A pessoa, quantas vezes, né, advogados que não acreditam, inclusive, na, na inocência do seu cliente, tenta de todos os modos e por todos os meios torcer a verdade, né? Fazer uma mentira parecer verdade e uma verdade parecer uma mentira, não é? Quantas vezes essas interpretações da justiça, elas seguem apenas o interesse financeiro, né? Um interesse comercial, e não um amor à justiça de fato, um amor à verdade de fato, não é? E aqui eu não estou falando mal dos advogados não, pessoal. Estamos analisando os fatos, os advogados que podem dizer, né? Quem for advogado aí que pode dizer, né? Mas é o que a gente vê, né? Usa-se de todos os argumentos, não apenas para olhar o que o cliente fez de errado, tentando atenuar esse mal, que é uma coisa justa, né? Olhar o lado bom também do cliente, né? Que ele não conhecia, que ele não sabia, mas a gente vê que não acontece só isso, né? Acontece muitas vezes de tentarem torcer as coisas, né? Tentarem torcer, inclusive fazendo com que outros paguem por aquilo que eu fiz, né? Quer dizer, além de me inocentar, muitas vezes ainda acaba dificultando para outros, né? Que eram inocentes. Então, eu acho que aí é um exemplo, né? De situações em que as nossas paixões, elas acabam prejudicando o nosso modo de enxergar e o nosso modo de aplicar a justiça, né? De buscar a justiça. O Dudu, mas a lei que já está ultrapassada permite isso, né? Talvez, né, Dudu, a gente possa pensar, né, quem conheça dessa área melhor, talvez possa até saber onde a lei está equivocada ou não, né? Onde a lei dá muita margem ou não. Mas eu não vejo que seja só uma questão da lei ultrapassada. Eu vejo que a gente está sempre... É uma atitude, uma defesa, um mecanismo de defesa. A Joana de Ângeles, ela fala que a racionalização é o mais difícil mecanismo de defesa que existe, do ego. A racionalização. Porque a racionalização, a gente tenta transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade.
né? A gente tenta torcer as coisas. E a gente tenta fazer isso com as leis também. A gente tenta fazer isso com tudo. Fazer uma coisa que está errada parecer uma coisa certa. Fazer uma coisa que está certa parecer errada. Né? Aquele simples, conforme o nosso gosto, né, Marcinho? Conforme a nossa conveniência. É aquele sim, aquela simples frase que, todo mundo faz, não dá nada não. Todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Mas sabe que está errado. Então a pessoa tenta dar um ar de legalidade porque todo mundo está fazendo. Então ela tenta racionalizar, né, com a justificativa que todo mundo está fazendo. Então não está errado porque todo mundo está fazendo. Está todo mundo errado. Né? Então é um mecanismo muito ruim. Por quê? Porque ele vai tirando de nós o senso do que é certo e do que é errado. Por exemplo, pessoal, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos tentando aprimorar o nosso senso do que é certo e do que é errado. Tudo que nós estamos fazendo aqui tem a ver com isso. Nós estamos tentando aprimorar o discernimento do certo e do errado, do bom e do ruim, do saudável, do patológico. Nós estamos tentando fazer isso aqui o tempo todo, nesses estudos, né? Então, imagina que a gente, dando largas aí à racionalização, a gente vai indo pelo caminho contrário. De tanto mentirmos para nós mesmos, de tanto acreditarmos nas mentiras que a gente fica tentando justificar, a gente acaba acreditando nas mentiras, né? E acaba prejudicando a nossa visão do certo e do errado. A Wassa, e da responsabilidade também, Alex. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Porque o que a gente quer é se eximir da responsabilidade, né? Do erro, né? Fazendo parecer que está certo, e por consequência da responsabilidade, né? Isso mesmo. Val, eu passei por algo semelhante essa semana. Enquanto eu contei a verdade dos fatos, os envolvidos mentiram declaradamente, negando os fatos, e o processo foi arquivado por falta de provas. Não me lamentei, apenas disse, a justiça do homem pode ser enganada, mas a justiça divina ninguém escapa. Então aí que está, né, Val? Essa que é a questão, né? Então, a justiça ela vai prevalecer, né? A justiça vai prevalecer, sempre. Só que não sempre na hora que a gente quer, né? Vai levar um tempo a mais aí para ela se mostrar, para a verdade aparecer, né? Mas ela sempre aparece, né? Então tá, nós já vimos a resposta aqui, né? Agora 875. Como se pode definir a justiça? Essa aqui é interessante também, né? Como se pode definir a justiça? O Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? Como é que vocês definiriam a justiça, né? Não vale colar, hein? É um exercício de reflexão, né? Interessante no Livro dos Espíritos é esse exercício, em que a gente vai tentando buscar dentro da gente como é que a gente responderia isso, né? Como é que vocês definiriam justiça, né? E aí, pessoal? O Tiago colocou uma lei sem dupla interpretação. A Maria, respeitar a todos. E vocês, pessoal, como é que vocês definiriam justiça? Como é que a gente poderia... Se um filho de vocês perguntasse, mãe, o que é justiça? Eu ouvi na televisão justiça. Né? O que é justiça? Como é que vocês falariam para o filho de vocês? O que é justiça? O Joel, justiça é aplicar aos outros o mesmo rigor que aplicamos a nós mesmos. E aí, povo? Difícil a gente definir, né? Definir é limitar de alguma forma, né? É difícil a gente definir as coisas, né? A Miriam, algo imparcial que atende à verdadeira necessidade.
Vamos ver daqui então. Ah, Val, justiça não é o que te convém, mas o que faz jus à verdade. Vamos ver aqui então, Val. Vamos ver, pessoal. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Você vê que não é tão difícil, né? A gente é que, a gente é que é difícil às vezes de enxergar a coisa, né? A simplicidade da coisa. Não é tão difícil, né? É difícil a gente aplicar isso, né? No dia a dia, né? Nos detalhes. Veja bem, a gente aplicar, a gente traduzir isso, né, no nosso dia a dia é mais difícil, né? Mas a gente olhando assim não é tão difícil, né? Como você pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tá certo, ok, né? É uma pergunta, uma resposta mais simples do que eu imaginava, né? Eu também não tinha lido aqui. Eu gosto de fazer esse exercício também, né? Então a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, né? Então é aquela questão de espaço do outro, né? Os direitos, onde é que termina o meu espaço, onde é que começa o espaço do outro, onde é que termina os meus direitos, começa o direito do outro, né? Então é o que regula tudo isso, né? A justiça é o que acaba regulando essa nossa vivência em sociedade, né? Subpergunta A. O que é o que determina esses direitos? Aí o bicho pegou, né? O que é o que determina esses direitos? Se justiça é nós respeitarmos os direitos dos demais, em cada um respeitar os direitos dos demais, o que é o que determina esses direitos? Onde é que estão esses direitos? Onde é que estão inscritos esses direitos? Né? Como é que a gente vai saber, né, quando esses direitos estão existindo? Né? O que é o que determina esses direitos? Como é que eu vou saber se é direito da outra pessoa mesmo ou não? Né? Ao ser na consciência de cada um. O que vocês acham? Que é o que determina esses direitos? Onde que existiriam inscritos esses direitos? Tem jeito da gente aprender isso? Tem jeito da gente estudar isso? O que vocês acham? Maria, quando eu estiver fazendo o outro sofrer, vamos ver aqui a resposta. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas. Duas coisas. Né? A lei humana e a lei natural. A lei humana e a lei natural. Tá? Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então veja bem, nós temos aí duas leis, duas morais que aparecem, né? Dois conjuntos de regras, né? A lei humana e a lei natural. A lei humana é mutável, ela se transforma, varia de país, varia de época, não é? Então, nós temos a lei humana aí variando conforme a região, conforme o tempo, né? Conforme a necessidade das pessoas, conforme a necessidade dos países, por exemplo. Então, de um país para o outro, você vê diferenças muito grandes nas leis, né? Que nós criamos. Nós criamos essas leis, né? Só que elas, sim, elas determinam os nossos direitos, né? Elas nos ajudam a regular as nossas relações em sociedade, tá? Então, está sendo considerado assim, está sendo considerado aqui, né? Conforme a gente evolui, essas leis humanas, elas evoluem também. Elas vão mudando conforme as luzes que nós acendemos dentro de nós, tá?
Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Já pensou? Se hoje nós tivéssemos as mesmas leis que haviam na Idade Média, né, a gente estaria frito, né? Os espíritas estariam tudo queimado uma hora dessa. Né, pessoal? A gente estava frito, fritos, né? A gente estava literalmente frito, né? Então, porque as leis se alteraram, né? A sociedade ela foi chegando a certas conclusões, foi estabelecendo parâmetros diferentes, né? Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência, que é onde se expressaria essa lei natural, né? Acima de tudo na nossa consciência. Está em toda a natureza, né? Está em toda a vida essa justiça divina, né? Mas a gente pode perceber e compreender mais isso dentro de nós, na nossa própria consciência, né? Então, à medida que nós vamos clareando essa consciência, nós vamos desenvolvendo o nosso senso ético, nós vamos também estabelecendo leis humanas mais perfeitas, mais concordes com as leis divinas. Tá? Então, cada época terá o conjunto de regras que criou para si, pela capacidade que teve de absorver essa justiça maior. Essa justiça que é perene, que se baseia, como diz a Joana, se baseia na natureza, se baseia no homem, se baseia no amor, se baseia em significados mais profundos e não apenas os superficiais da matéria. Né? E aqui os espíritos colocaram uma outra questão. As leis que nós seguimos materialmente, aqui as leis humanas, elas não pegam uma imensidão de questões que somente a nossa consciência vai pegar. Por exemplo, ninguém nos proíbe de ficar bebendo o tempo todo. A lei nos proíbe de beber bebida alcoólica dirigindo. Mas se você quiser ficar na sua casa enchendo a cara o dia inteiro, a lei humana não nos pegará. Ela não prevê isso. Isso não é um crime, isso não é um... Mas perante a lei divina, prejudicar o nosso corpo, nos autodestruindo, é um crime perante a lei divina. Vocês entendem? Então, a lei divina, a nossa própria consciência, né? A lei divina expressa em tudo e em todos, até no nosso corpo, nas células que nos ajudam, elas vão expressar o resultado das nossas obras. Elas vão nos dar a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, né, Maria? Então elas vão nos cobrar muitas vezes na outra existência. Os desajustes que a gente faz no nosso sistema nervoso, né? Então, todo o desequilíbrio que a gente cultiva, muitas vezes nas próximas encarnações nós vamos ter que assumir esses débitos aí, né? Então, não tem como fugir dessa justiça. Se você passa ileso pela justiça material, pela justiça humana, você não vai passar ileso pela justiça divina ao longo das encarnações. Por isso que acontece de muitas pessoas serem tidas como culpadas quando elas não eram. E às vezes passa 10, 15, 20 anos pagando pena, cumprindo pena, e depois, lá pelas tantas, descobre que a pessoa era inocente. Né? Mas inocente nessa vida, provavelmente não inocente na outra. Né? Então é a justiça divina se cumprindo, às vezes até através dos erros da justiça humana. Tem isso também, né? Às vezes até através do erro da justiça humana, uma justiça maior está se cumprindo.
né? Deus é tão perfeito que até dos nossos erros ele tira coisas boas ainda, né? Pessoal, já 9 horas, né? Nós vamos ter que finalizar aqui. Então eu agradeço aí o carinho de vocês, toda a ajuda na área de texto, tá? Então recebam o meu abraço e tenham um bom dia. Aí nós estaremos juntos na quinta-feira, né? Se Deus quiser. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.